Assembleia de Deus, harmonia. Eu gostaria de falar com vocês, e a você de casa também. Nós vamos refletir um pouquinho sobre o Salmo 40, o Salmo de número 40. Vamos ler, e iremos nos deter um pouco, tirando algumas lições para a gente aqui. Diz assim: esperei confiadamente pelo Senhor, e inclinou-se para mim, e ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão, e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, multiplicam-se mais do que se pode contar. Sacrifício e oferta não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse: eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu o sabes. Não escondi a tua justiça no meu coração, apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não detenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. Porque males sem número me têm rodeado, as minhas iniquidades me prenderam, de modo que não posso olhar. São mais do que os cabelos da minha cabeça, e o meu coração me falta. Digna-te, Senhor, livra-me, Senhor, apressa-te em meu auxílio. Sejam envergonhados e confundidos todos os que buscam a minha alma para destruí-la. Voltem atrás e sejam envergonhados os que me querem mal. Fiquem estupefatos pela sua afronta os que me dizem, regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam, e os que amam a tua salvação digam continuamente, engrandecido seja o Senhor. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Amém? Tomem assentos, queridos. E nós vamos aqui, obviamente que uma exposição de todo esse salmo, a gente não tem assim, pelo menos neste momento, condição de fazê-la com a profundidade de tudo que aqui está dito e posto para nós. Mas nós vamos, pelo menos de um modo rápido, tentar discorrer sobre todo esse salmo, porque ele é muito importante. Aqui nós podemos ver coisas muito preciosas. Esse salmo escrito, pelo menos no entendimento da maioria dos estudiosos da Bíblia, ele é atribuído a Davi, o seu autor, e
pela época em que viveu, vamos, por ordem de grandeza em números redondos, voltar a 1000 anos antes de Cristo. Então, vejamos que o que está aqui é coisa muito preciosa, porque é algo bem presente da vida do justo. Então, nesse salmo, a gente vai identificar umas coisas bem interessantes, e para isso eu quero chamar a atenção de todos. Há aqui dois pontos bem divididos nesse salmo. Do 1 ao 10, a gente vai ver um grande livramento passado. Nós vamos encontrar também aqui uma parte profética. O salmista foi tomado pelo Espírito de Deus para revelar coisas bem profundas. Ele vinha narrando a sua experiência de fé, de caminhada com Deus. De repente ele entra numa profecia muito poderosa. E então, depois, a gente vai perceber que ele volta a narrar sua experiência a partir do verso 11 até o 17. Volta uma crise presente. Então, uma vitória esplendorosa no passado. Ele entra imediatamente numa parte profética grandiosa, e depois ele volta à sua experiência e volta à luta, porque neste mundo é assim. Se alguém está querendo um período de férias, sem tribulações e aflições, terá que sair dessa esfera terrestre. No mundo tereis aflições e tribulações, porém, tende bom ânimo, eu venci. Ele é o exemplo e ele está com a gente. Só que ele diz uma coisa muito clara, porque existe um evangelho aí e uma parte de gente triunfalista, não é? Se você entregou a vida a Jesus, se converteu, pare de sofrer. Quem nunca ouviu essa chamada aí? Pare de sofrer, não é? E aí vem a palavra de Deus com seu realismo, com a sua precisão, e diz: muitas são as aflições do justo. Olha, do justo. Mas o Senhor o livra de algumas delas. Hein? De todas. Então, essa é a garantia. Agora, a gente não tem o direito de dizer: Senhor, eu estou de férias, então não deixa vir problemas, não deixa vir dificuldades. Nós estamos neste mundo. Agora, desanimar, jamais. Recuar, não tem vaga para quem recua. Se alguém retrocede, não agrada a Deus. Nós estamos seguindo a Cristo. E Ele não está dando volta, Ele está indo em frente. Tem uma carreira proposta para a gente. Então, o que a gente vê agora, nós falamos um pouquinho no domingo passado, no Salmo 1. Ele mostrando ali que para a gente adentrar ao louvor, porque o livro dos Salmos, hoje, composto de 150 cânticos de louvor, então, eles tinham esse objetivo de exaltar a Deus, de levar a nossa alma feliz, gozando da comunhão com Deus e expressando o fruto dos lábios, o louvor a Deus. Isso é uma parte muito importante da vida devocional do justo, do salvo, daquele que foi justificado. Então ele carrega essa devoção, esse prazer de exaltar a Deus com louvor
essa exultação. O próprio Davi, diante da arca do Senhor, ele se alegrou tanto que a própria mulher disse: você exagerou, você estava dando saltos ali que apareceram até suas partes, porque você estava muito excitado, muito emocionado, muito... Ela ignorou, mas ele estava vibrando com o Senhor. Essa vibração existe na nossa vida. Quarta-feira, um dia meio frio, a gente está diante de tantas tensões, vamos desanimar? Não, absolutamente. A gente precisa renovar as forças, renovar o ânimo, nos entusiasmar no espírito. Como eu vou fazer? Eu me alegro na esperança. Eu sou paciente diante das tribulações e eu não fujo da oração. Então, se a gente faz isso, a gente vai esquentar, viu? Vai renovar, vai sim ter força para a gente prosseguir. Não vai faltar energia, nós vamos em frente. E ele manda que a gente nem pasme, nem se espante. Coisas amedrontadoras nos cercam. Não queira dizer que você vê 1000 caindo de um lado, 10.000 do outro, e você fica gelado. Não, você vai realmente ferver em alguns momentos, mas a gente não tem o direito de desanimar, de dizer não tem jeito, vou desistir. Então, o que o salmista diz aqui, agora eu quero entrar na primeira parte, do 1 ao 3, Deus tira Davi do poço e o põe em um lugar firme e coloca um cântico na boca dele. Mas para isso, por onde ele passou? Vamos lá, do 1 ao 3. Esperei confiadamente pelo Senhor. Nós estamos usando aqui a versão e a Almeida Revista Corrigida. Eu acho que está destoando um pouquinho, mas sem problema. Então, aqui ele diz assim, nessa tradução: esperei confiadamente pelo Senhor e inclinou-se para mim e ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Então aqui, ele estava falando do sofrimento que lhe ocorreu, da pressão que ele sofreu, só que ele não se desesperou, ele esperou aqui confiadamente, pacientemente pelo Senhor. Significa dizer, esperar com expectativa, com perseverança, não passivamente. Não é aquela, eu vou deixar o tempo rolar. Não, ele estava vivendo cada momento confiadamente, pacientemente, sabendo em quem cria. Por isso, não desanima. Eu sei em quem tenho crido. Expressão bíblica. Eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará. Quem disse isso estava passando por angústias. Jó, perdas, coisas aparentemente irreparáveis. Quem diria que Deus iria repor a perda de Jó? E Jó era o quê? Estava sofrendo porque era injusto, não foi isso? Os amigos dele foram buscar essa teologia mais fácil, rasa. Isso não, se você está sofrendo, a culpa é sua. Você tem que identificar onde é que você caiu, você tem que ver por que isso veio, porque não é possível
Então, essa teologia de causas e efeitos é a lógica desse mundo, mas não é assim. Vejam que Deus disse, ele era um homem sincero, fiel, temente a Deus, que se desviava do mal, e no entanto perdeu tudo. E não só perdeu tudo, ardeu na própria pele. Além de perder o que tinha, perdeu a saúde, perdeu os filhos, as filhas, 7 filhos, né? E 3 filhas, não foi isso? 10, imagina, morre de uma vez, gente boa por quem ele sacrificava, e no entanto, tudo lhe aconteceu. E aqui, Davi diz que diante dessa perda, ele resolveu fazer uma coisa: esperar confiadamente pelo Senhor. E aí ele diz que quando fez isso, qual era a posição dele? Ele estava num lago horrível, num charco de lodo, ele estava atolado, num lamaçal, numa dificuldade total, ele estava totalmente impossibilitado de fazer qualquer coisa, e ele disse que nessa hora, ele resolveu clamar a Deus confiadamente, pacientemente, foi isso que ele disse. E quando ele fez isso, aí houve uma manifestação de Deus em relação a ele. Veja o que ele diz: e inclinou-se para mim, e ouviu o meu clamor. Ele não estava só pedindo, ele estava clamando sem desespero, porque ele estava pacientemente, confiadamente, mas clamando. A gente precisa clamar, mas a gente não tem o direito de entrar no desespero, de perder o equilíbrio, de comprometer a postura de filho de Deus, de sair da moldura da santificação. A gente não pode, na hora do aperto, jogar tudo para o ar e começar a acusar todo mundo e achar-se um coitadinho. É importante demais a gente não entrar por esse caminho. Pelo contrário, ele foi clamar, mas ele foi clamar a pessoa certa. E olha, Deus se inclina como um pai que se baixa até a altura de sua criancinha para atendê-la. Nós, pais, muitas vezes tivemos que sair do nosso nível, baixar, para então ajudar, se fazer compreender, oferecer carinho, proteção. Quando a Bíblia fala disso, dizendo que Deus, olha, a gente encontra muitas passagens, Deus desceu, Deus ouve, Deus vê, Deus estende a mão, ou se inclinou. Essa linguagem humana aqui é para explicar verdades divinas. Aqui é uma linguagem, como se chama, é Deus descendo a esse nível, porque Deus não se inclina, Ele não tem coluna como a gente, não. Ele não tem esse corpo da gente. Agora, para se fazer entender, Ele vai buscar isso. Jesus Cristo disse, o Espírito não tem corpo. Não foi isso que Jesus disse? Ele disse, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas aqui é chamada uma linguagem antropomórfica, é aquela onde Deus fala uma linguagem para explicar para a gente, é Deus falando de modo humano, para que a gente entenda sua ação divina. Então é a atenção de Deus, é Deus vindo nos atender,
e se inclinasse. E ele disse, ele inclinou-se e ouviu o meu clamor, e então tomou uma atitude, ele tirou-me desse charco de lodo, desse lugar escorregadio, e ele me pôs no lugar firme, e pôs um novo cântico na minha boca. Isso é maravilhoso, não é? O cântico de louvor a Deus, ele também se renova com as nossas experiências. A gente vai tendo experiências no chão da vida com Deus e a gente vai entrando num aperfeiçoamento de louvor, de modo que você às vezes está sonhando, glorificando a Deus, e até mesmo, dependendo da manifestação do Espírito Santo, ele nos leva a um cântico em línguas celestiais, às vezes a gente até dormindo, e acorda às vezes, ou quem está do lado vê, ouve manifestações assim do Espírito Santo de Deus, com verdadeiros cânticos de exultação. E ele disse, olha, Deus me livrou daquele incômodo todo e pôs um novo cântico na minha boca. Depois que firmou os meus passos, eu estava num lugar totalmente inseguro, havia uma inquietação muito grande, eu não sabia o que iria acontecer, porque eu estava preso num lugar pegajoso e escorregadio, que estava me engolindo, me levando, mas aí, mesmo assim, eu confiei no Senhor. Houve uma outra hora que ele disse, ainda que um exército me cercasse, nele eu confiaria. Você já pensou? Então este é o justo que a Bíblia se refere, e Deus põe esse novo cântico na boca dele, e ele disse, muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Então ele disse, ele estava falando da sua experiência de sofrimento, do exercício de sua fé, da paciência que ele usou para clamar a Deus, pedir livramento, e esse livramento chega, e então ele agora diz que esse seu testemunho, essa realidade vivenciada por ele, de alguma forma iria servir para que outros, vendo, sabendo, crendo, fossem salvos também. Vocês lembram que Paulo disse que as cadeias dele estavam contribuindo para a pregação do Evangelho? O homem preso, o homem impedido de ir, ele que tinha a experiência de verdadeiras viagens missionárias, deslocamentos maravilhosos, o Espírito de Deus se revelando a Paulo, lugares que ele queria ir e foi bloqueado, e de repente Deus dá uma visão a um varão da Macedônia, dizendo, passa Macedônia, ajuda-nos, e ele muda de rota sob a orientação do Espírito de Deus, mas agora preso, e mesmo preso, ele estava glorificando a Deus, dizendo que as prisões dele, ele não era um preso de Roma, ele disse, eu era um prisioneiro do Senhor. Ele tinha consciência que acima de todas aquelas circunstâncias, quem estava reinando era Deus, ele só estava preso ali, porém, sob o controle de Deus, amém? Você já pensou quando a gente está vivenciando uma situação de perda grande, e mesmo assim você tem a condição de dizer, isso também vem do Senhor de alguma forma, e por isso mesmo não há por que a gente se desesperar. E estas coisas que lhe estavam acontecendo, disse Paulo, que era para o crescimento da pregação do Evangelho, porque ele falou dos turnos que os soldados tinham com ele para guardá-lo, e esses turnos eram revezados, e cada turno desse ele evangelizava. Então veja que ele não perdia tempo, por isso mesmo ele disse que aquelas prisões estavam contribuindo para a expansão da igreja, enquanto ele sofria
mas ele glorificava e exaltava a Deus. Aqui o salmista está dizendo a mesma coisa, está dizendo, olha, essa passagem minha por esse sofrimento tão grande, ele vai servir, porque o meu testemunho de fé, e aquilo que Deus fez, me tirando de todo aquele desconforto, me colocando no lugar firme, seguro, Ele me deu um novo cântico. Agora, quando eu abri minha boca, é uma outra experiência, é outra pessoa. Eu vivenciei essa dor e eu vi como Ele se inclinou, como Ele se encurvou para mim, como Ele desceu ao meu nível, como Ele compreendeu a minha situação, como Ele percebeu que os meus pés precisavam de firmeza, e Ele me deu. E quando Ele fez tudo isso, Ele pôs um novo cântico. Agora é um outro momento, é uma outra experiência, é uma outra capacidade de explicar o que é Deus e o que Ele faz. Então Ele vem e conta isso, e Ele diz que isso vai contribuir para que muitos, vendo isto, sabendo disto, ouvindo esse testemunho, creia e também se converta ao Senhor. Por isso Ele vem e diz isso: muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Amém? Aí ele prossegue no verso 4, agora, já em um outro momento, bem-aventurança de quem confia no Senhor. Aí vem o verso 4 e 5, ele diz: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Amém? Não foi o que ele tinha feito? Ele estava falando dele, da sua experiência. Depois que ele suporta tudo isso, aí ele diz: como valeu a pena, como é bem-aventurado. E essa bem-aventurança não é só ser feliz por um momento, não, é carregar uma felicidade que o mundo não tira, o diabo não tira, é a paz que Deus dá, é a paz de Deus que excede todo o entendimento. É aquela pessoa que mesmo passando pelo vale da sombra da morte, ele passa sem medo, sem susto, ele passa com convicção, ele tem um lastro que o patrocina, ele é feliz com o Senhor. Então ele vem e diz agora no verso 4, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, multiplicam-se mais do que se pode contar. O que ele está dizendo aqui? Eu tenho que pregar 24 horas por dia e não acaba. Ele estava dizendo: eu tenho mensagem para este mundo que, se eu falar o tempo inteiro, não termina. Essa fonte é inesgotável, porque o que Deus fez por nós são mais do que o que se pode contar. E a melhor coisa é quando a gente começa a dizer isso, às vezes, para a gente mesmo, seja num ambiente de oração, seja num carro, vidros fechados, momentos de trânsito, a gente aproveita para isso, seja em casa, fazendo uma atividade que não só exige, por exemplo, vamos lá, lavar prato, cuidar de um banheiro, varrer uma casa. Você pode entregar a mente que vai dar tudo certo. Você vai fazendo com os braços, você vai fazendo com as mãos, mas você vai viajando e você vai se alegrar, e cada vez que você conta isso, esses testemunhos de fé, isso vai renovando, a sua mente vai sendo cheia, e a boca fala do que o coração está cheio. Sabe por que às vezes a gente fala o que não deve? Porque a gente não se enche da palavra de Deus, da meditação na lei do Senhor.
A gente começa a esquecer o que Deus fez, a gente começa a não olhar para o passado, buscando essas referências para nos alegrarmos, não é para lamentar, porque nunca um sábio, um justo, olha para trás e diz: os dias de ontem foram melhor do que hoje. Bom é hoje, não quero voltar 1 milímetro, quero ir para frente, porque é para frente que se anda, amém? Deixando para trás as coisas que se ficam, avancemos para aquelas que estão diante de nós. E é isso que nós devemos fazer com profundidade, é isso que a Bíblia nos ensina aqui. Esse salmo está ensinando a gente essas coisas. Mas, meus queridos, e aí ele fala dessa bem-aventurança, de quem confia, das bênçãos que são incontáveis. Agora, quando chega no verso 6, aí muda tudo. Aí é introduzido agora uma coisa nova, um fato novo. Agora vem uma mensagem profética. 1000 anos antes ele começa a falar de Jesus. Não é interessante isso? Diga glória a Deus. A Bíblia, toda a escritura inspirada por Deus. Aí ele vem agora, isso aqui é uma coisa nova. E estranho ao texto, muda tudo. Sacrifício e oferta não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse: eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim, deleito-me em fazer a tua vontade. Quem é esse aqui? Davi vivenciou essa experiência aqui? Não, aqui não é mais sobre Davi. Aqui não é mais a estrutura de caminhada e de fé dele, aqui mudou completamente. Quando Deus olha para os sacrifícios, as ofertas, tudo sombra, tudo incompleto ainda. Nada disso era definitivo. E aí diz, ele reclamou coisa muito maior, quando ele diz que sacrifício e oferta não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste, então disse: eis aqui venho. Aqui aparece o Cristo, aqui aparece Jesus, no rolo do livro. Vocês lembram que ele disse que a lei, Moisés e os salmos falavam dele, e ele começou a explicar as escrituras para os discípulos lá, quando ia para Emaús, e ele começou a citar os salmos que falavam sobre ele. Aqui estava aqui estava Davi sendo tomado pelo Espírito Santo, num registro profético acerca de Jesus, porque sangue de boi, de animais, de novilhas, de cordeiros, nada disso resolve. E aí ele disse: olha que coisa interessantíssima, esses sacrifícios todos eram provisórios, mas aí vem algo sólido, definitivo: deleito-me em fazer a tua vontade. Ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na congregação. Aqui vem a mensagem gloriosa de Jesus até o verso 10, que também fala da nossa missão, não é? De alguma forma sobra para a gente testemunhar, não é? Mas aqui, até o 10, faz referências ao Messias. Aí você diz: como que isso pode ser verdade? Está muito claro mesmo isso? Vamos ver o que aqui diz Hebreus, capítulo 10, versos 5 ao 10. Para a gente saber que esse salmo aqui, essa mensagem profética, de 1000 anos antes, já descrevia Jesus. Olha a inspiração, olha a beleza. Vamos para Hebreus 10 e 5. Pelo que entrando no mundo diz: sacrifício e oferta não quiseste. Estão entendendo?
repetindo isso 1000 anos. Não quiseste, mas corpo me preparaste. A encarnação de Jesus, o nascimento dele, o anúncio: eis que uma virgem conceberá, dará à luz um filho. Esse filho prometido, essa salvação que vinha. Vocês lembram de Simeão, não é? Que foi lá quando pegou ele no templo, no 8º dia, quando viu que tomou, ele orava por isso, e ele disse: Deus, agora pode me matar, pode me despedir, pode me deixar ir, porque agora eu já vi a tua salvação, com Jesus nos braços. Glória a Deus, a vinda do Messias. E agora Paulo escrevendo, como já disse, 1000 anos depois, pelo que aí repete as mesmas coisas, sacrifício e oferta. Se Deus quisesse aquilo, não precisava de Cristo ter vindo. Aquilo era uma figura, era um símbolo, era uma sombra do que viria, para tornar a gente justo. Então, aí ele mostra aqui, olha, holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. As mesmas palavras, viu? Então disse: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz: sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Agora o 9. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Tira essas sombras, tira o testamento antigo, tira para estabelecer. Chegou o cumprimento. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Cristo, feita uma vez por todas. Diga amém. Então ele vem e aponta, pega esse Salmo 40, essa profecia, descreve ela todinha e diz: olha, o que ele quis como oferta, oblação, oferta, entrega, sacrifício, é esse aqui, uma única vez. Então ele remove todo aquele primeiro e estabelece agora o segundo, que é exatamente essa aliança da graça na qual nós vivemos, e agora não há rejeição aos sacrifícios, às ofertas. Nós somos santificados não por aquelas, mas por esta. Ele estava antecipadamente sendo beneficiado, porque essa graça que ele manifesta nesses primeiros versos, do 1 ao 5, ela se baseava em sacrifícios. Vejam que eles ofereciam sacrifícios pelos pecados, mas chegaria o momento que tudo aquilo passaria. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, e ele disse: eis-me aqui, cheguei, e eu vim dar a minha vida para tornar a tomá-la. Então ele se ofereceu por nós, e Davi descreve isso nesse salmo de uma forma belíssima. Isso aqui daria para converter o mundo. Isso aqui deveria ser teses aí nas universidades, mostrando a fidelidade de Deus, o cumprimento das profecias, o realismo da cruz de Cristo. E como as pessoas recebiam o benefício antecipadamente, conforme a gente falou domingo, com aquele vale grosseiro apenas assinado, promessa de que o verdadeiro sacrifício seria realizado, e tira esses vales, porque agora chegou a espécie para reparar
todo o dano e pagar o devido preço. Que preço? O sangue de Jesus Cristo, a oblação. Olha, verso 10, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Cristo, feita uma vez por todas. Nada de sacrifício mais. Agora é louvor, agora é gratidão, agora é exultação no Senhor. Oblação é um termo bíblico que significa oferta, dádiva, sacrifício apresentado a Deus. Amém? E é por esse sacrifício que nós somos santificados. Então isso está nesse salmo. E aí agora vamos para o verso 11 em diante. Agora volta. Passou a mensagem profética do Messias. Veja a linguagem mudar completamente agora, verso 11. Não detenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Agora é Davi. Agora é Davi. As tuas misericórdias. Com Jesus. Jesus é Deus. Não detenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. Porque males sem números me têm rodeado. As minhas iniquidades me prenderam. Olha, Jesus tem iniquidade? Nunca passou engano nos lábios de Jesus. Mas no de Davi passaram. Como passa no meu e no seu. Esse salmo nos ensina muito. Porque olha, ele estava vibrando do 1 ao 5, a vitória chegou, ele firmou meus passos, ele me tirou do sofrimento, tudo. E por que agora voltou? Porque aflições e tribulações voltam, viu? A gente só vai vencer aquele que perseverar fiel até o fim, este será salvo. Diga amém. E prepara aí os músculos espirituais para lutar. Aquele que retrocede não agrada a Deus. Aí volta Davi agora a clamar. Mostrou o verdadeiro sacrifício, a solução da solução. Mostrou que nós somos santificados é pelo sangue de Jesus, é pela oferta de Jesus, o sacrifício de Jesus. Nós não somos santificados por nós mesmos. Nós somos santificados pela palavra de Deus, pela pessoa bendita de Jesus Cristo, mediante o seu sacrifício. Então, por isso a nossa gratidão é crescente. Quanto mais a gente amadurece, quanto mais o tempo passa, quanto mais essas coisas entram, quanto mais elas se fixam em nós, mais a gratidão aumenta, o louvor aumenta, as expressões de júbilo são massificadas, o nosso respirar exalta a Deus, a gente acorda para Ele, vai dormir para Ele, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Ninguém nos separará do amor de Deus, nem a vida, nem a morte, nem a altura, nem profundidade, nem coisas do presente, nem do porvir, nem anjos, nem demônios. Diga amém, glória a Deus. A igreja de Cristo, ela é fortalecida nas promessas de Deus, na palavra de Deus. Se encha de Deus, enchendo-se da sua palavra. É muita gente, às vezes, vazia de Deus. Por que está vazia? Porque está desistindo, porque diante das lutas você retrocede, porque a dúvida enche teu coração, porque você fica colado numa tela o dia todo, mas você não busca a palavra, não se enche da palavra, não medita na palavra de dia e de noite, você não fala com Deus em oração, clamando, você não espera confiadamente, pacientemente, você perde o controle. Então vamos nos encher de Deus. Amém, irmãos? Nós precisamos de força, e a nossa força vem do Senhor. E aqui está a riqueza para a gente. Então ele volta agora. Olha o homenzinho agora. Não detenhas. Deus não deixa de me dar. Não deixa de abrir tua mão para mim.
de me conceder. Não, vamos lá. Não detenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Ele sabia. As misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Guarda-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade, porque males sem número me têm rodeado, as minhas iniquidades me prenderam. Se a gente der lugar ao espírito da nossa carne, se a gente der lugar à voz maligna, se a gente se entregar aos caprichos do nosso coração, a gente cai, as nossas iniquidades. E ele dizia, de modo que não posso olhar, são mais do que os cabelos da minha cabeça, e o meu coração me falta. Se o teu coração te falta, maior é Deus. Se o teu coração te condena, maior é Deus do que o teu coração. Então esse é o ensino da palavra. Aí ele vem e clama, ele está contando a Deus, abrindo o peito, confessando as suas fragilidades, os seus pecados. Quantas vezes nós, uma forma boa da gente começar a orar, a gente diz, Deus, tu sabes o quanto eu sou falho, tu sabes o quanto eu sou impotente para fazer a tua vontade, dentro de mim tem essa luta. Vocês querem ver isso mais claramente? Paulo dizendo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? É uma inclinação para o mal o tempo inteiro, Senhor, essa direção desalinhada, eu não tenho oficina para parar e dizer, bota essa direção no prumo. Eu tenho que segurar a direção, porque o pecado jaz à porta, a ti compete dominar. Ele está dizendo, a direção é desalinhada mesmo, ela vai puxar o tempo inteiro, e você vai ter que segurar o tempo inteiro, vigiar e orar para não cair. Diga amém, glória a Deus. Meus irmãos, a jornada para os céus é porta estreita, caminho apertado, mas as condições todas são dadas pelo Senhor. A direção está desalinhada, mas você segura. O pecado jaz à porta, mas a ti compete dominá-lo. Amém? Ah, Senhor, como eu queria ir numa oficina dessa e corrigir essa direção para eu soltar ela, botar no piloto automático e deixar ela ir. Não, meu filho, se você soltar, ela te leva para o abismo. Domina essa tua carne, porque toda inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida em Cristo Jesus. Então durma com esse barulho. Aprenda a clamar a Deus. Então ele chega aqui e abre o peito, confessa e diz, Senhor, meu próprio coração me falta. Enganoso é o coração. Ele vai faltar mesmo. Você dizer, quando meu coração estiver fazendo tudo com uma facilidade enorme, esse caminho nunca vai ser largo, irmãos. Ele é estreito do começo ao fim. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que a perder por amor de mim, achá-la-á. Nós perdemos, nós achamos. E a gente não quer mais perder. Então vigie e orem para não cair. Guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Então a gente tem que guardar. Então ele prossegue. Aí quando chega aqui, verso 13, digna-te, Senhor, livra-me, Senhor, apressa-te em meu auxílio. Ele agora, olha o homem clamando, olha as coisas se renovando. Ele antes não estava clamando para sair do charco de lodo, mas ele não saiu, e não veio um novo cântico, mas veio uma nova luta, veio uma nova batalha, veio uma nova batalha. A guerra é feita de muitas batalhas. Ele agora está em outro momento, dizendo, Senhor, apressa-te em meu auxílio. De novo, meu filho, sim, de novo. É assim mesmo. Ele precisava disso. Eu preciso disso. Você precisa disso. Nós precisamos disso.
Isso aqui é um pedacinho só, a existência é outra coisa. Não julgue o todo por uma pequena parte. Vamos entender que aqui nós teremos essas dificuldades. Por isso que a Bíblia diz que o dia do nascimento, o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Por quê? Porque no dia da morte a gente já deixou muitas batalhas para trás, a gente venceu. A gente chega lá como vencedor, e a gente adentra o portal da eternidade, agora numa dimensão completamente maravilhosa. Não há mais choro, nem pranto, nem dor, nem clamor, nem lágrimas. Deus enxugará de teus olhos toda lágrima, e não haverá mais nada disso. Como a Bíblia é rica, não é, irmãos? A gente começa a falar num salmo, e ele vai se abrindo, ele vai jorrando, ele vai brotando, ele vai fluindo, ele vai sobrando para alguém, ele vai transbordando o cálice. E aqui ele está dizendo: apressa-te, Senhor. Aí ele vem e pede socorro a Deus. Ele pega, sejam envergonhados e confundidos todos os que buscam a minha alma para destruí-la. Voltem atrás e sejam envergonhados os que me querem mal. Fiquem estupefatos pela sua afronta os que me dizem, os que riem de mim, os que zombam de mim, os que estão tentando cada vez mais desfazer de mim, e eles querem matar a minha alma. Ele estava cercado de inimigos, e aí ele pede socorro a quem? A Deus. Quem é o nosso vingador? É Deus. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam só de louvor a Ti, meu Senhor, rocha minha e vingador meu. Ele chega o momento que diz: minha é a vingança, eu darei a recompensa, é com Ele. Então você não tem que fazer nada com as suas mãos, você não tem que partir para a violência nunca. Nós não temos o direito de partir nunca para a violência. Agora, chamar por justiça, entregar ao Senhor, clamar a Deus, pedir livramento, faz parte da nossa oração. Amém? Não alimenta ódio, mas claro que você vai pedir para Deus te livrar dos teus inimigos. A gente não vai chamar inimigo para a festa da gente, hein? Não. A gente precisa, e esses inimigos não são carnais, mas nós temos armas espirituais. A nossa luta não é contra a carne nem o sangue. E nós sabemos que essas pessoas são influenciadas por forças malignas. Eles se entregam ao mal, eles são instrumentos nas mãos malignas. E a gente pede livramento e socorro. E Jesus ensinou o quê? Quando a gente for orar: livra-nos do mal. Amém. Não é? Então, é preciso a gente pedir. Ele estava aqui clamando por livramento. E depois, ele volta ao verso 16. Regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam e os que amam a tua salvação. Digam continuamente: engrandecido seja o Senhor. Você tem esse rompante de glorificação a Deus? Você exalta a Deus. A Bíblia diz: no seu templo todos dizem glória. É gente que nunca abre a boca para exultar, para expressar, para se quebrantar diante de Deus. E ele aqui está dizendo: regozijem-se e alegre-se em ti todos os que te buscam. Mas como era que ele estava buscando? Ele estava buscando apertado, ele estava buscando, pedindo socorro, ele estava dizendo: livra-me, Senhor, apressa-te em meu auxílio, digna-te, Senhor, livra-me. Ele estava nessa, mas ao mesmo tempo ele gozava da experiência, da presença. Regozijem-se e alegrem-se em ti
todos os que te buscam. Amém. Está buscando o Senhor? Está buscando o mais importante. Está buscando a fonte, o manancial. E os que amam a tua salvação, digam continuamente: engrandecido seja o Senhor. Apesar de mim, seja engrandecido o Senhor. Apesar de minha fraqueza, seja engrandecido o Senhor. Apesar das minhas lágrimas, seja engrandecido o Senhor. Apesar da minha dor, seja engrandecido o Senhor. A experiência. Quantas vezes eu repeti, dizendo: Deus, eu abri o peito assim e dizia: Deus, veja se não tem uma espada aqui atravessando minha alma. Orava assim. Veja se não tem, eu dizia. Tem uma espada aqui atravessando a minha alma. E ele me disse uma vez: escura e tenebrosa será a noite para você. Hein? E você sair desse lugar ainda com alegria no peito, dizendo: Deus me falou. Deus me preveniu. Oh, glória a Jesus, isso é tão bom, porque põe um novo cântico na boca da gente. A gente sabe que ninguém vai nos matar, ninguém vai nos fazer recuar, ninguém vai conseguir colocar tristeza absoluta no nosso coração. Nós vamos gemer, sofrer, enfrentar dificuldades, mas a gente tem a quem dizer: Deus, veja se não tem uma espada aqui, e Ele tem poder de tirar a espada na hora dEle, para a glória dEle, porque todas essas espadas juntas contribuem para o bem dos que amam o Senhor. E aqui é o que Davi está dizendo, ele não está dizendo outra coisa, está dizendo: regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam, e os que amam a tua salvação, digam continuamente: engrandecido seja o Senhor. Oh, glória a Jesus. Aí o meu tio Alfredo fez uma viagem de uma cidade para outra, Pombos para Vitória. Ele chegou, ele ficou tão assustado, porque ele não era um homem de fazer visitas. Mas quando ele chegou, que me viu em pé, ele disse: eu pensei que não ia lhe encontrar em pé. Eu vim para cá pensando que você estava no chão, você estava deitado. E eu disse: ninguém atrapalha quem anda com o Senhor. Ele já está na glória, já dormiu no Senhor. Mas era um tio muito querido. Então, meus queridos, regozijem-se e alegrem-se. Por que você está triste? O que você está dizendo? Não tem mais força não, eu estou perdendo ânimo, eu não tenho mais motivação, eu estou meio desmotivado. Você está retrocedendo? Você acha que não vale a pena? Você acha que a palavra de Deus não tem valor? Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Nós estamos fazendo algo para Deus, nossa vida é dele, não vivo eu, Cristo vive em mim. Veja Deus, olhe para Deus. Abraão, Isaac, prepara um hino aí, a gente precisa cantar hoje. A gente precisa sair daqui renovado, no Espírito de Deus. A gente precisa ter, a alegria do Senhor é a nossa força. Oh, maravilhoso Senhor, alegrem-se todos os que te buscam, e os que amam a tua salvação, digam continuamente: engrandecido seja o Senhor. Ele está dizendo isso porque está numa boa. Aí vamos ver, eu quero encerrar o salmo agora. Eu passei muito rápido, tinha muita coisa ainda. Verso 17:
Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Glória a Jesus. Não fica olhando para você como um coitadinho, não. Olhe para Jesus, diga: eu sou um privilegiado do Senhor, eu sou cooperador com Ele. Olha o privilégio. Levanta a cabeça, ergue a cabeça, firma os passos. A rocha existe, a rocha é Cristo. É pelo sacrifício dele que nós estamos santificados aqui, prontos para entrar nos céus pelas portas, vestes brancas, palmas nas mãos, cantando o hino da vitória. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Enche a tua cabeça de Deus, enchendo-se da sua palavra, meditando na sua lei, erguendo sua voz. Abre bem tua boca e te encherei. Você quer ser feliz? Se encha de Deus. Que estava um rei, com todo o exército, com todo o poder, no palácio, dizendo: eu sou pobre e necessitado. Isso é compreensão espiritual. Quem é grande, quem é forte, quem é poderoso? Nenhum de nós. O que nos faz nos alegrarmos é a misericórdia dEle. Agora eu não posso, Ele pode, eu não sei, Ele sabe. Ele quer fazer o bem a gente, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tem um porém na minha vida. O Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Ele termina clamando. Sabe qual é o problema? É que a gente está parando de clamar. Nós vamos criar aqui, se Deus quiser, quando a gente concluir esse trabalho de reforma aqui, nós vamos levantar aqui o ministério de oração e intercessão. E eu quero saber quais os membros desse ministério. Vaga para todo mundo. Os aposentados, eu vou fazer uma convocação. Você é aposentado, vem para cá. Vem na terça, de 8 às 10 da manhã, oração e intercessão. Vem na quinta, 14 às 16, oração e intercessão. E nós vamos unir as nossas forças, ficar na brecha aqui, em favor de muita gente caída e fracassada, para Jesus levantar um exército, ministério, oração e intercessão. Você pode dizer amém? Vamos lutar. Nós não vamos nos acovardar, e esse caminho não tem retorno. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, meus queridos, amados irmãos que acompanham o canal da Igreja Assembleia de Deus Harmonia. Esperamos que essa palavra tenha abençoado a sua vida, a sua família e fortalecendo a sua fé em Cristo Jesus. Compartilhe essa mensagem com alguém que você ama. Se inscreva no nosso canal e ative as notificações para continuar recebendo os próximos conteúdos. Deixe também o seu comentário, para nós é uma grande alegria poder ouvi-lo.